Bom, quando eu fui começar a preparar essa apresentação, há muito tempo atrás, né, eu me lembrei da época em que eu era especialista num assunto muito específico, diagnóstico molecular, e fiquei imaginando como seria se eu falasse sobre isso. E o que eu vou contar para vocês hoje é o que eu fiz na transição da época que eu era um especialista para o momento de hoje, o que aconteceu nesse tempo. E é uma história longa, começou em 86, eu vou falar terceiro colegial, eu sou familiarizado mais com essa nomenclatura. Minha mãe me incentivou a fazer um curso de genética de uma semana nas férias de janeiro de 86, na USP. A genética era uma disciplina que na época era quente, e o curso abordava um tema mais quente ainda, que a gente chamava, naquele tempo, de engenharia genética. Alguns mais da minha idade devem lembrar disso. Eu morava em São Paulo, fiz inscrição por telefone e fui para Ribeirão Preto de ônibus. Lá chegando, eu fui até a secretaria do curso, procurando a coordenadora, me apresentei, porque eu ia seguir depois para o alojamento dos estudantes. Seu nome? Eu falei o meu nome. Ela, em que ano você está, Fernando? Eu falei, no terceiro. Mas só o terceiro ano? De que faculdade? Aí, bom, vocês imaginam o susto, mas eu acabei fazendo o curso, eu virei uma espécie de mascote da turma, que era formado em sua maioria por pós-graduandos em genética. Voltando para São Paulo, eu comecei a fazer um trabalho de iniciação científica no Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. A forma como eu cheguei lá também é uma outra história. Também era 86, e o trabalho consistia em realizar a fecundação in vitro do ouriço do mar em águas com diferentes concentrações de detergente. O objetivo nosso era encontrar a DL50, que era aquela concentração de detergente que mataria 50%, tem muita gente falando assim com a cabeça, ótimo, que mataria 50% das larvas de ouriço. Com esse trabalho, eu ganhei, na época, um concurso chamado Cientistas do Amanhã, que era organizado pelo IBEC. E no ano seguinte, eu estava na faculdade de medicina, eu soube que o projeto tinha sido selecionado para ser apresentado numa feira de ciências nos Estados Unidos. Foi uma experiência incrível, mas e ele me ajudou muito, essa experiência me ajudou muito a decidir o que eu queria para a minha carreira. Eu queria fazer pesquisa. Mas durante essa viagem, um dos professores que nos acompanhava, um matemático, soltou uma observação a meu respeito. Você é politalentoso. Eu levei uns 20 anos para entender que aquilo que eu ouvi na época como um grande elogio, na verdade, devia ser um alerta, para eu não me distrair com muitas coisas que a vida nos traz. Bom, na faculdade de medicina, eu fiz iniciação científica, desde os primeiros meses, passei em diversos laboratórios, mas uma das disciplinas, a hematologia, despertou meu interesse com maior intensidade. Então, não demorou muito para que eu me entrosasse no grupo composto por professores, médicos contratados, residentes, e isso ajudou a confirmar a minha escolha pela hematologia. E eu participava de projetos científicos, apresentava resultados em congressos, escrevia relatórios, publicava trabalhos, eu era bolsista na época, e adorava passar tardes, às vezes até noites e finais de semana, no laboratório. Mas eu vou confessar uma coisa, pela primeira vez eu falo disso, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria aproveitado mais a faculdade, eu teria ido mais às intermédias, às atividades esportivas. Bom, eu concluí o curso e ainda durante a residência médica eu comecei o doutorado. Na época, era uma pesquisa bem inovadora, envolvia a regulação da expressão do gene do fator 8 da coagulação. Mas meu orientador se mudou para uma outra instituição, um grupo privado de diagnósticos médicos, e nessa mesma época eu também recebi um convite para me mudar para uma outra universidade pública, que também tinha um grupo muito forte na minha área, e eu aceitei. Essa oferta envolvia eu continuar a pós-graduação, trabalhar com outras linhas de pesquisa dentro desse grupo e ser médico atuante na organização. E aí eu mudei de orientador, mudei de projeto de doutorado, agora com uma pesquisa vinculada ao genoma do câncer. Um tempo depois,
numa época próxima à conclusão do doutorado, eu recebi um convite daquele meu primeiro orientador, para ir também trabalhar naquele grupo de medicina privada. E eu aceitei, era o ano 2000. O papel era ajudá-lo na expansão da área de diagnóstico molecular do grupo. Olhando para trás, hoje, fica bem claro que o que acontecia aqui foi a principal mudança na minha carreira. Aqui pautaria todas as demais. Eu deixava para trás aulas, alunos da faculdade de medicina, residentes, plantões no pronto-socorro, no transplante de medula, na hemoterapia, e a pesquisa em um dos principais centros do país. Deixava para trás uma atividade que eu adorava e na qual eu era reconhecido. Algo que, algum tempo antes, eu veria como abrir mão do que eu sempre tive como certo, como a carreira que eu tinha planejado seguir. A vida nessa nova empresa, no entanto, foi recheada de conquistas com o meu grupo. Expandimos a área e a notoriedade era evidente no meio médico. Além disso, o status dos profissionais, como eu, nessa empresa, era muito grande e, consequentemente, o poder de influência no entorno. A decisão pela mudança tinha sido difícil, mas estava valendo a pena. No entanto, a partir de 2005, aproximadamente, a instituição começou um processo acelerado de profissionalização. Com o passar dos anos, eu comecei a ser exposto a temas novos, como princípios básicos de gestão e, principalmente, um tema que, para mim, era bem novo, chamado governança corporativa. Basicamente, a empresa incorporava aos seus quadros executivos profissionais, mudava o seu jeito de operar e deixava os papéis de cada um mais claros, assim como as responsabilidades. A empresa visava a abertura do seu capital na Bolsa de Valores. Essa nova realidade começava a intrigar-me. Eu achava que precisava entender aquele mundo, que não era mais do especialista em técnicas moleculares específicas, mas era do gestor que criava condições para o especialista trabalhar. Nesse contexto, eu também entendi que o poder de influência que esse gestor tinha em uma organização era muito maior. E é claro que uma pessoa tão técnica como eu era, não se convenceria facilmente da importância dessa nova forma de conduzir as coisas. Então dá para deduzir que eu tomei vários tombos nessa época. No começo eu via as transformações na empresa, mas eu resistia muito a elas. Ter entendido o que se passava naquele contexto foi, acima de tudo, uma oportunidade para eu refletir sobre a minha carreira de uma forma diferente, mais uma vez. E eu tive ajuda profissional para isso. O momento de grande transformação na empresa foi, para mim, essa oportunidade, foi um laboratório. No novo dilema apresentado entre a opção de vida de um especialista em diagnóstico molecular e a de um gestor com maior influência nos rumos da organização, eu recebi um convite para migrar, em 2008, para uma oportunidade na área de TI, Tecnologia da Informação. E dentro da TI, governança. Eu mal sabia do que se tratava. Eu aceitei como um desafio pessoal e primeiro passo para a mudança, e poucos meses depois eu fui exposto a uma prova de fogo. Eu fui a pessoa indicada para assumir também a área de projetos de TI. Em pouco tempo, eu fazia gestão de uma equipe de mais de 30 profissionais, e ali estava claro que eu poderia ser qualquer coisa, menos um especialista. Bom, pelo menos essa dúvida era uma que eu não tinha. Eu contava assim com uma equipe de especialistas que se reportavam a mim, e em pouco tempo combinamos os papéis de cada um. O meu era de facilitar o trabalho deles na organização. Trabalhávamos com projetos estruturais da empresa, que visavam a integração de novas empresas adquiridas, projetos de educação, internet, sistemas de atendimento ao cliente, sistemas financeiros e comerciais. Eu mergulhei num mundo e chegamos até a implantar novas metodologias de gestão de projetos, como métodos ágeis, além de reforçar um legado excelente que eu tinha recebido da área. Foi uma época muito boa. E naquela época, quando me perguntavam se eu não sentia falta da medicina, eu sempre respondia, não, eu sinto, mas eu estou adorando o que eu faço. E eu sempre me lembrava que a decisão mais difícil é aquela que eu tinha tomado lá atrás, de deixar a universidade. De fato, foi a segunda grande mudança da minha carreira depois de sair da vida acadêmica. Nessa época, eu também dei um passo importante. Eu comecei um MBA Executivo Internacional, que me ajudou muito a estruturar e entender mais profundamente a gestão. Mas não foi só isso. A organização e o mercado passaram também a me enxergar, não mais apenas como um médico, mas como um profissional que se formava como gestor.
E eu não me esqueço de uma das aulas mais importantes para mim no curso. A aula versava sobre o poder e influência nas organizações. E que eu tento retratar aqui. Muito resumidamente, eu entendi, de uma maneira quase que súbita, que o poder e influência que alguém tem sobre um indivíduo é o resultado do que esse indivíduo concede. Basicamente por medo ou por ambição. Por exemplo, se uma pessoa tem medo de perder o emprego, ela se submete a trabalhar com uma coisa que ela não gosta. Ou se uma pessoa é muito ambiciosa, ela pode chegar a realizar coisas contrárias aos seus valores para atender aquela ambição. Vocês já viram esse filme? A partir daí ficava muito claro entender que o rumo que a minha carreira tomaria seria primordialmente consequência das decisões que eu tomava. Talvez essa seja uma característica até cultural da geração atual, dos millennials. Mas não era, ou eu não achava que fosse, da minha geração. Foi como se eu conseguisse encontrar uma explicação técnica para movimentos passados que tinham acontecido comigo. Mas muito mais importante do que isso, eu passei a utilizar esse conceito para definir meus próximos movimentos profissionais, assumindo o controle. E foi o que aconteceu a partir daí. Com isso em mente, concluindo cerca de 2 anos na TI, eu me transferi, deixando mais uma vez para trás um monte de amigos, para uma área de negócios dentro da mesma empresa. Era uma atividade completamente diferente, na qual eu passava a ser responsável pelo crescimento e pelo resultado financeiro da área. Isso tudo aconteceu a partir de 2010. E com o crescimento da área, ela se transformou em diretoria e eu fui crescendo profissionalmente. Em 2012, eu me tornei diretor executivo, que é uma espécie de vice-presidente em algumas empresas, e nesse período, essa área de negócio aumentou significativamente, ganhou novas unidades e clientes, e eu me consolidei na posição. Aí eu parei para pensar, puxa, aquele médico especialista em diagnóstico molecular. E ainda nessa época, a organização constituiu também uma joint venture com uma outra empresa para diagnósticos odontológicos. E eu também passei a acumular a presidência daquele novo negócio. Faço uma pausa aqui para mencionar algumas atividades associativas que eu também iniciei. Primeiro, eu me tornei representante da minha empresa no Conselho da Associação do Setor de Medicina Diagnóstica. Em paralelo, eu assumi uma posição, inicialmente como membro do Conselho, depois chairman, da Associação dos Ex-Alunos daquele MBA internacional que eu fiz. E, finalmente, eu me tornei conselheiro daquela joint venture para diagnósticos odontológicos. Por esse novo contexto, eu comecei a me preocupar em ter também um preparo para essa função nova de conselheiro, embora eu fosse um executivo da operação. E eu fiz um curso específico para isso em 2015. A ideia era que eu passasse a ocupar essa posição em outras empresas de mercado, fazendo talvez uma nova transição de carreira. Esse era o plano. E quando a gente conversou sobre o TED a primeira vez, era isso que eu tinha em mente. Então, o que eu vou contar daqui a pouco é diferente. E tem mais uma coisa. Nessa mesma época, eu recebi um convite para começar a dar aulas e orientar alunos do mestrado profissional de uma escola importante de negócios aqui em São Paulo. Curiosamente, parecia um retorno às minhas origens. Mas essa afiliação também me colocou em contato com jovens talentosos, cheios de ideias diferentes. Aliás, a gente está vivendo uma época de muita transformação nos negócios tradicionais. A gente viu exemplos aqui hoje, e isso é decorrente principalmente do rápido avanço da tecnologia, que permite troca de informações de uma maneira instantânea e muito abrangente também. Com isso, muitas empresas novas, com jovens empreendedores à sua frente, estão surgindo e prometem revolucionar a maneira de resolver problemas comuns. Nesse contexto, acabou sendo natural que eu também fosse envolvido na mentoria ou no aconselhamento de alguns desses projetos. Eu vivia bem, até que, quando foi minha surpresa, ao receber um convite para ser membro do conselho da minha empresa. Mas esse convite me deixava com sentimentos ambíguos. Ao mesmo tempo que significava uma realização, embora precoce, de um plano futuro, significava também o término da minha vida executiva na empresa atual. Eu estava no auge. Bom, o que vocês acham que eu fiz? Eu acabei aceitando. Isso aconteceu há poucos meses, como eu mencionei, e ainda estou me organizando nessa nova trilha. Refletindo sobre isso tudo, será que a gente consegue pensar em algumas conclusões em relação a essas histórias? Eu separaria 3 pontos principais.
Primeiro, foi muito importante eu ter curiosidade para entender um novo. Perceber que as mudanças são constantes em todo lugar e tentar a todo momento adaptar-me a elas. As pessoas mudam de ocupação. As carreiras de hoje são fluidas. Isso para mim é claríssimo. Em segundo lugar, nunca é simples renunciar ao passado. Foi preciso uma certa dose de coragem para fazer uma escolha diferente do que eu tinha planejado e recomeçar uma trajetória profissional. Logo no começo da minha migração para a gestão, um antigo chefe me desafiou. Os seus pares têm pelo menos 15 anos de experiência em gestão. Como você vai lidar com isso? E era um fato. Mas, finalmente, eu acho o ponto mais importante é estar preparado para assumir riscos. Talvez essa seja a característica que mais ajuda uma pessoa a ter domínio sobre sua carreira. Porque, ao demonstrar apetite para o risco, a aura de desapego que se estabelece faz com que, magicamente, o controle das decisões de sua carreira venha para você. Muito obrigado.